Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a proctologista nesta sexta da saúde, doutora Mônica Kim. Bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão. Doutora Mônica. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo a gente aqui no programa. Eu agradeço muito o convite, porque vim falar sobre câncer de colo e reto. Não é um tema muito pesquisado, não é um tema muito explorado. E eu acho extremamente interessante vir aqui conversar sobre isso um pouco. Muito bem, já vamos falar sobre a situação de câncer, que é o quarto câncer que mais gera óbitos e falecimentos no país, não é isso? Temos o mundo inteiro. No mundo inteiro, na verdade. Que mais acomete tanto homens quanto as mulheres. E ele tem é o terceiro câncer que mais mata no mundo inteiro. Pois é, então vamos ficar atentos a essa entrevista de hoje. Mas antes eu gostaria de uma palavra sua, de uma orientação aqui comigo, produção, muito bem, a respeito da dificuldade que crianças, por exemplo, têm de defecar, de fazer cocô, né? A gente aqui acolá observa que tem muita criança que tem medo de fazer cocô. Acontece algum problema, aí depois de tantos dias sem fazer, as fezes ressecam, já gera um outro problema maior. Quais são as considerações que a doutora Mônica pode compartilhar com o nosso telespectador a respeito dessa questão? A constipação na infância, às vezes até na fase adulta, isso acaba melhorando. Constipação é a prisão de ventre. De ventre, isso. E às vezes as crianças acabam que ficam um pouco mais tempo sem evacuar, 3, 4 dias, elas acabam tendo medo de evacuar, porque as fezes saem mal formadas, elas machucam na hora de sair, então elas acabam tendo esse medo e ficam segurando. Então quanto mais elas seguram, mais vai doer depois na hora de sair as fezes. E às vezes pode causar sangramentos. Já vi também crianças pequenas com 7, 8 anos com hemorroidas, mas são coisas bem transitórias. Geralmente na fase adulta isso acaba melhorando. Obviamente com um pouco mais de orientação com relação à alimentação, né? Principalmente para os pais, porque as crianças acabam comendo o que os pais comem. Se os pais não tiverem uma alimentação muito saudável, a criança acaba não tendo. Mas existe muitas crianças no consultório com história de sangramento, que é a hora que os pais ficam muito assustados, né? Crianças de todas as idades? Sim, eu já atendi crianças de 2 anos, de 3, crianças com 11, adolescentes. E sangramento em criança geralmente é relacionado à prisão de ventre, né? E prisão de ventre porque não se alimenta direito? Quais são as outras causas? Às vezes é a causa fisiológica. Tem pessoas que têm um intestino um pouco mais preguiçoso mesmo, nasce com essa condição. E aí acaba não tendo uma alimentação muito boa, e são 2 problemas que acabam gerando, né? A falta d'água. Quem toma pouca água, seja criança, adolescente, adulto, idoso, isso pode provocar a constipação, a prisão de ventre? Pode tanto provocar como piorar quando a pessoa já é constipada, né, previamente, porque a água, ela ajuda a amolecer as fezes, né? Então se você bebe pouca água, aquelas fezes vão acabar ficando ressecadas, e na hora de sair no esforço, vai fazer o esforço e acaba sentindo dor, sangramento, provocando, né, causando aparecimento de hemorroidas também. E aí, por exemplo, pensando no caso da criança, o adulto mais ou menos consegue se sair numa situação dessa, porque sabe, ou pelo menos sente o que acredita que tem, procura o médico, conversa, se expressa. Mas a criança que tem dificuldade até de se expressar, a criança novinha mesmo, está passando por uma situação como essa e não consegue defecar, já está preso o cocô da criança há muito tempo. O que é possível fazer? Existe alguma forma de se retirar esse cocô da criança, ou é só através de uma alimentação que vai empurrar essas fezes que estão presas? O que é que você pode dizer a respeito? Às vezes as fezes estão tão mal formadas que a criança não consegue expulsar. Então, nesses casos, 4, 5, às vezes até 1 semana sem evacuar, a gente pode fazer lavagens. São produtos até que compram na farmácia, tem um acesso bom. Obviamente não é uma coisa que a gente pode ficar fazendo com uma frequência muito alta, mas no caso de uma criança que está com essa dificuldade, o pai está vendo que a criança não está conseguindo expelir as fezes, pode-se recorrer à lavagem intestinal. Agora tem que ser feito com orientação médica. O ideal é que sim. Mesmo o produto até vem com orientação, como fazer essa lavagem. Mas eu acho extremamente interessante, até porque o médico orientar não só o uso da lavagem, como
orientar quanto à alimentação e outras coisas, né? Estamos conversando com a doutora Mônica, proctologista no Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde. E doutora Mônica, por exemplo, estamos falando também sobre crianças. O médico da criança, de maneira geral, o clínico geral da criança é exatamente o pediatra. Isso. Em que ocasião que a criança passa por uma situação como essa? Ela procura o pediatra e não o proctologista, ou tanto faz? Não, sempre a consulta inicial da criança vai ser o pediatra, né? A mãe, na maioria das vezes, vai chegar com aquela queixa que a criança está com dificuldade de evacuar, que está sangrando, que está tendo dor para evacuar. E aí o pediatra, às vezes, não tem os materiais que a gente tem para fazer o exame do ânus e acaba encaminhando, né? Inicialmente, eu acho que a grande maioria orienta com relação à alimentação, que eu acho que é o mais importante. Quando a criança não acaba melhorando, aí eles acabam encaminhando para a gente. Doutora Mônica, falar um pouquinho a respeito agora do câncer de intestino, o câncer no colo do intestino. Em que partes ou em que fases do intestino esse câncer ocorre geralmente? Em homens e mulheres é a mesma coisa ou tem uma diferença de homem para mulher? Não, não tem. Ele atinge igualmente ambos os sexos, não tem muita escolha, preferência pelo ser homem ou mulher. Eu acho que tem mais registro de homens acometidos, que eu acho que o homem preocupa menos, né, com a saúde, com a questão da alimentação, e as mulheres são mais preocupadas. Mas não tem nada especificando com relação a isso, não. Bom, vamos colocar uma imagem aqui agora na televisão para que a gente possa explicar onde geralmente acontece, localiza o câncer no intestino. Temos o intestino grosso, intestino, que é esse mais grossinho que você está vendo na tela, e o intestino delgado, que é esse mais fininho na parte de dentro. Então, explique, por favor, para o telespectador, doutora Mônica, onde é que se desenvolve o câncer, o que é que geralmente causa? Vamos explicar um pouquinho para o telespectador. O câncer cólon-retal, ele é um câncer específico do cólon, que é o intestino grosso, do sigmoide e do reto, né, que é toda essa parte mais, como você falou... A parte mais grossa. Isso, mais grossa. O intestino delgado não está dentro dessa classificação de câncer cólon-retal, né? É um câncer que tem acho que como a grande maioria dos cânceres, eles não dão muito sintoma precoce. Geralmente, quando os sintomas aparecem, eles estão na fase até um pouco mais avançada, tá? Geralmente o paciente vem mais com a queixa do sangramento, que é o que ele mais preocupa. Mas tem outros sintomas também que envolvem o câncer de intestino. Inclusive, a dor abdominal é mais comum do que o próprio sangramento. Como é que se difere uma dor abdominal de uma dor de barriga, de uma constipação, uma prisão de ventre, ou pode ser um câncer? Não? Como é que você começa a perceber que tem alguma coisa que não seria coisa normal de rotina e pode ser algo mais sério? Não tem uma dor específica. A dor do tal jeito é relacionada ao câncer. Mas geralmente é uma dor que está persistindo, né, não está melhorando com a medicação, às vezes uma analgesia, um remédio para melhorar a dor. Porque uma dor de barriga, por exemplo, ela dá e passa depois que você evacua. Isso. Mas essa dor, de quem possa vir a ter um câncer, ela geralmente vai sempre se repetindo. Vai se repetindo. Quando geralmente o pessoal fala em dor de barriga, ele associa muito às diarreias, né? E geralmente infecciosa. E às vezes nem é na barriga, é no intestino. Uma barriga que a gente fala... Que é o que se chama infecção intestinal. Isso. Então, você acaba com 2, 3 dias, acaba resolvendo até a diarreia, a dor vai passando. Agora, aquela dor persistente, que não está resolvendo com a medicação, tá vários dias, meses até, a gente tem que ficar mais de olho, principalmente a fase da idade da pessoa que está sentindo isso, né? Que o câncer de cólon retal, ele atinge mais as pessoas acima dos 50 anos, é mais comum, não necessariamente é uma certeza. Existem vários casos de câncer antes dos 50 anos, mais raros, mas o mais comum é a partir de 50. E, por exemplo, que tipos de exames e a partir de que idade homens e mulheres podem fazer no intestino grosso, delgado, de estômago para baixo, até o ânus, vamos dizer assim, para preventivamente sondar se ele está desenvolvendo ou poderá desenvolver algum tipo de câncer? O melhor exame de rastreio para câncer coloretal é a colonoscopia. Porque além dela poder ser diagnóstica, né, ela identificar pólipos, até a própria lesão de câncer, identificar inflamações, as colites, ela pode ser terapêutica também.
No caso de você encontrar um pólipo ser um pequeno. O que é um pólipo? O pólipo seriam tumorações. Vamos tentar mostrar aqui na telinha, né? Pronto, a produção vai tentar achar ali alguma coisa, pronto. É esse daqui, achamos aí um pólipo, muito bem. 2 tipos de pólipos, né? Que é o pediculado, é aquele que tem o pezinho, tipo um cogumelo. Aquele acima à esquerda. Isso. E o de baixo são os sésseis. Esses pólipos, assim que são identificados na colonoscopia, o ideal é serem retirados. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes o exame é um pouco difícil, o preparo às vezes não está bom, mas em sua grande maioria esses pólipos são retirados durante o exame. Se você retira todo um pólipo desse, não ficou nenhum resquício de pólipo, isso já é até uma terapia, né? Terapêutico. Às vezes até cânceres são desses tamanhos dos pólipos, você retira toda essa lesão, o paciente não tem mais o câncer, acaba tirando. Então, a colonoscopia, ele é o melhor método, porque além dele ser diagnóstico, ele pode ser terapêutico. Muito bem. Estamos conversando com a doutora Mônica Kim, que é médica proctologista, no Boa Tarde Cidadão de hoje, nesta Sexta da Saúde. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e continua falando sobre este assunto com a doutora Mônica. Até já. Chegou em Natal a Casa do Cordeiro. Nossa carne de cordeiro é saudável desde a criação, livre de aditivos artificiais, com cortes nobres e naturalmente macias, com menos colesterol e embaladas a vácuo. Carnes prontas para você preparar e saborear. Uma carne versátil de sabor distinto, suculenta e nutritiva. Carne com pouquíssima gordura e ideal para churrascos. Experimente nossos cortes nobres: pernil, carré, alcatra, picanha. Casa do Cordeiro. Confiança, qualidade e procedência. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, 1 carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um perto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Para dias de diversão e noites de estudo. Para os dias da semana e noites dos finais de semana. Etios, o Toyota que está sempre pronto para a sua vida. Etios Hatch Sedan com entrada mais 36 vezes com taxa de 0,99. Ou tabela FIP no seu seminovo. Etios Hatch X 2017 1.3 com entrada mais 36 vezes com taxa 0,99. Ou tabela FIP no seu seminovo. Etios Sedan X 1.5 2017 com entrada mais 36 vezes com taxa 0,99. Ou tabela FIP no seu seminovo. Toyolex, aonde você quer chegar. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, nesta Sexta da Saúde, conversando com a doutora Mônica Kim, médica proctologista, tirando dúvidas aqui para você, nosso telespectador. Infelizmente, sem poder interagir, porque devido a esse período da Eurocopa, no mês de junho, o nosso programa aqui e acolá vai no ar em horários diferentes daquele normal, como está indo agora, como também aqui e acolá o programa não pode ser ao vivo por causa da transmissão pela Rede Bandeirantes Nacional da Eurocopa. Mas continuamos aqui compartilhando com você notícias importantes e educativas, ajudando na melhoria da sua saúde, nesta Sexta da Saúde com a doutora Mônica Kim, proctologista. E doutora Mônica, continuando a nossa entrevista, eu gostaria que pudesse falar um pouquinho sobre o seguinte: existe alguma relação da existência de hemorroidas nas pessoas, por exemplo, com a questão do câncer de intestino? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não. O pessoal tem esse mito que quem tem hemorroida pode ter o câncer, mas não é por causa da hemorroida em si, por outros fatores, né? Até porque a hemorroida é causada pela constipação, na sua grande maioria das vezes, e a própria constipação, que é o intestino preso, a famosa prisão de ventre, ele pode ser um dos causadores de câncer.
E com relação ao tratamento para o câncer no intestino, como é que acontece? O tratamento é cirúrgico. Uma vez diagnosticado, né, o paciente tem que ser operado para retirar aquela parte do intestino que está acometida. Em raros casos é feito, geralmente, o câncer do reto, que é mais baixo. Geralmente as pessoas, os oncologistas fazem radioterapia, quimioterapia antes, mas só em câncer de reto, do resto do cólon não. Temos uma outra imagem aí, produção, para a gente mostrar para o telespectador em relação a esse assunto que estamos tratando aí, que é o câncer do intestino, né? E eu gostaria, nessa imagem, para que a gente entenda, esse que é bem grossinho é o intestino grosso. A partezinha de baixo já é o reto, lá no finalzinho o ânus. Aí eu pergunto, geralmente quando acontece o câncer, ele acontece em que lugar do intestino? Isso é independente, cada pessoa de um jeito, ou sempre tem um lugar que ele atinge mais do que outro? É independente, não tem um lugar mais específico não. É mais comum no reto e a parte ali onde tem sigmoide e descendente. Quanto mais a gente fala de proximal, que é o sentido contrário, quanto mais em direção ali onde tem escrito seco, ele é mais raro, mas ele pode acometer em qualquer lugar. E é mais comum o câncer no reto ou o câncer no intestino grosso? O reto faz parte do intestino grosso. Ah, faz parte, né? Mas o câncer de reto é mais comum do que o dos outras áreas, do cólon descendente, transverso, ascendente. Quando o câncer acontece em uma dessas áreas do intestino, onde é mais complicado para se retirar uma parte? Em termos cirúrgicos? Depende muito da experiência do cirurgião também, né? O câncer de reto é bem um câncer mais complicado de ser operado. Pelo que eu vivi, pela experiência, eu acho sempre o de reto é um câncer mais difícil de ser acessado. Mais complicado. E como é que fica na hora que a pessoa tem um câncer, exatamente no finalzinho, já no reto, e precisa fazer uma cirurgia, como é que fica para defecar depois? Geralmente, quanto mais próximo do ânus, da borda anal, mais delicada fica a anastomose. O que será a anastomose? É a junção. Se você, digamos, o intestino é como se fosse um tubo. Você tira uma parte daquele tubo, você tem que unir o que ficou, né, das duas partes. Essa união chama anastomose. Tá? Então, quanto mais próxima do ânus, mais delicada fica essa anastomose. Às vezes, a pessoa tem que até fazer aquelas bolsinhas que chama de colostomia. Tem que colocar o intestino para funcionar pela barriga, né? E depois, com alguns meses depois, ele pode fazer a nova cirurgia para reconstruir o trânsito. Isso. Muito bem. E o que é que causa o câncer no intestino? Que você poderia compartilhar com o nosso telespectador? Assim, não tem os fatores certos causais do câncer do intestino. Mas, assim, as pessoas que fumam, né, o tabagismo, o uso do álcool, está relacionado com o aparecimento. Cigarro e bebida, né? Cigarro e bebida, uma dieta pobre em fibras, uma dieta pobre em frutas, verduras, legumes. Um indivíduo com hábitos que não sejam saudáveis, né, sem atividades físicas, eles podem estar mais propícios a ter câncer. Existe alguma relação, por exemplo, entre o câncer no intestino ou no colo do intestino com as pessoas que praticam sexo através do ânus, ou homossexual, por exemplo? Não tem. Não há nenhuma relação? Não tem. É mais comum o caso no câncer do ânus, que é um outro tipo de câncer, mas geralmente causado pelo HPV, pela contaminação do HPV. Mas o fato seria uma DST, uma doença sexualmente transmissível, que é uma outra história que nada tem a ver. E, por exemplo, qual é a idade que é mais comum o desenvolvimento do câncer no intestino? Seja no intestino grosso, intestino delgado ou no finalzinho já no reto? A partir de 50 anos. A partir de 50 anos. A partir de 50 anos é o ideal que comece o rastreio, mesmo você não tendo nenhuma queixa com relação ao seu intestino. Nem de constipação, nem nunca de sangramento. O ideal, a partir de 50 anos, todo mundo fazer a colonoscopia. Muito bem. Conversando aqui, já chegando ao fim, com a doutora Mônica Kim, que é proctologista nesta Sexta da Saúde no Boa Tarde, Cidadão. Eu agradeço a sua participação, doutora Mônica, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal do Rio Grande do Norte, com alguma orientação que possa complementar. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de falar um tema tão pouco explorado, né? E orientar mais as pessoas a ter mais o cuidado. É uma coisa
às vezes até é meio chata, mas a gente fala para os pacientes... não tenha vergonha, procure o médico. O proctologista, sobretudo os homens que podem ter vergonha, né? Mas procure o médico, é importante. Bastante. Os homens, eu acho que... Quanto mais demora, mais o problema piora. Com certeza, com certeza. Estar atento também às fezes. Não é só evacuar e dar descarga, é uma coisa meio parece um pouco estranha, mas a gente tem que observar, olhar para o vaso, para ver se tem sangramento, até outras coisas, outras doenças como doenças inflamatórias, você pode ter eliminação de muco, que é tipo um catarro nas fezes. Então é importante você olhar, se tiver alguma alteração de diferente, procurar um especialista, não demorar para procurar, porque o câncer de intestino ele é curável, só que tem que ser descoberto na fase inicial. Né? Pois é. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado com a programação da Rede Bandeirantes Nacional. Um excelente final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com mais um programa Boa Tarde Cidadão.